se adaptar. Olá, fã do esporte, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez, no ar desde 1999. Rafael Prates, Gustavo Zupac, nosso entrevistado hoje é artigo raro no futebol brasileiro. Centroavantão, né? Estatura boa, velocidade e ótimo finalizador. Nosso Luiz Fabuloso Fabiano, que gosta principalmente da força, jogador, uma estatura maior, jogador mais alto. Caio Jorge aqui conosco, desencantou no Campeonato Brasileiro depois de marcar contra o São Paulo. Foi ali que começou. Ali que começou. Dali pra frente, 8 gols marcados no Brasileirão, mais 2 na Copa do Brasil, no Brasileirão. Só perde no momento na tabela de artilheiros, na classificação da artilharia, pro Arrascaeta, só um golzinho atrás. Bom, os últimos 2 marcados contra o Palmeiras, que há 300 anos não perdia fora de casa. O Caio Jorge, em 3 minutos, resolveu isso. Caio, será que nós três aqui, e o nosso Foro Esporte, nós todos estamos diante de, em dezembro, o grande 9 do Brasil? André, Gustavo e Rafael, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês. Se Deus quiser, é o que eu espero, que eu almejo, e vou trabalhar firme aí para ter essa oportunidade. A tal da confiança é tudo mesmo, né? Com certeza, confiança. A centroavante, então? É o passe finalzinho ali do jogo que te deixa com a confiança e bem tranquilo. Prates, estava com saudade do Caio Jorge? Eu vi algumas vezes começar no Santos, jogar no Santos também. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado. Caio, quando o Cruzeiro montou esse elenco para esse ano, obviamente houve muita badalação em relação aos jogadores, aos nomes. E tem o nosso futebol e tem o futebol de vocês, né? O futebol da gente que assiste e vocês que vivem o dia a dia, treinam com os companheiros também. A gente imaginava logo de cara o Dudu quando estava jogando, o Gabriel jogando, e aí era o Marquinhos, por exemplo, era um outro ponto, e o Caio Jorge talvez não estivesse no primeiro time quando a gente projetava o Cruzeiro. Quando todo mundo chegou e você viu o elenco, você imaginava jogar logo de cara? Você imaginou que a concorrência poderia te atrapalhar em relação a ter sequência? Como foi para você quando o Cruzeiro montou o elenco, que chegaram os homens que chegaram, e você agora é o titular e está fazendo gol um atrás do outro? Então, de início eu fiquei um pouco naquela dúvida ali, será que eu vou ter meu espaço? Mas assim que eu tive minha primeira oportunidade contra o São Paulo, eu consegui ir bem, e o professor vem me dando uma sequência de jogos, eu venho fazendo gols, boas partidas, e agora eu consegui me firmar. Especificamente sobre o Gabriel, sobre o Gabigol, ele é um cara que podia chegar para ocupar o seu espaço. E hoje vocês têm jogado juntos, né? Inclusive tem sido uma parceria interessante. O Gabriel é um cara muito inteligente para jogar. Você olhava para o Gabigol e imaginava uma disputa, ou você já pensava que poderia existir uma dupla de ataque funcionando bem entre vocês dois? Então, nos últimos anos, nos últimos jogos, desde que ele estava no Flamengo, ele já não estava mais de centroavante, estava um pouco pela beirada, um pouco de meia ali. Então, quando ele chega, para mim, foi muito bom. O Gabriel é um jogador experiente, com muitos gols na carreira, sempre me dá alguns toques ali. E ele sempre fala nas entrevistas que gosta de uma dupla, e ele tem sido muito importante para mim no Cruzeiro. O teu primeiro jogo como titular com o Leonardo Jardim foi justamente contra o São Paulo. E neste jogo, pela primeira vez, a gente viu no banco Gabriel Barbosa e Dudu. Dudu ainda estava no Cruzeiro na época, ainda não tinha ido para o rival. Você, olhando ali para o banco e vendo 2 caras desse tamanho, imaginou o quê? Era uma pressão a mais? Como é que você levou isso com você? Imaginei que eu tinha que fazer alguma coisa de diferente na partida, né? Se eu fizesse normal, provavelmente eu retornaria a ficar no banco. Mas como eu falei, fiz uma boa partida, fiz um gol e me deu um pouco mais de poder, e hoje eu consigo ter uma sequência de jogo boa no Cruzeiro. Quando esses caras chegaram, desculpa, Zupac, só para não perder o mundo da história, você pensou, azedou, vou pegar um banquinho longo? Não longo, mas eu achei que ia começar esperando, até porque são jogadores que dispensam comentários, experiência, Palmeiras, Flamengo, títulos, Libertadores. Então eu sou um garoto jovem que estou tendo meu espaço agora, com muitos pés no chão, e
espero continuar assim. O ano está chegando na metade, né? Já avançamos um pouco da metade. E parece que no Cruzeiro o ano foi ainda mais longo. Muita coisa aconteceu no Cruzeiro, né? A expectativa dos reforços que chegaram, as coisas que não deram certo com o Diniz, as coisas que começaram mal com o Jardim e teve aquele jogo com o Mushuki-Runa no Mineirão, que acho que foi um divisor de águas. E dali para frente a equipe foi encorpando. Quando é que você sentiu que o time estava encorpando, que a fase tinha virado, que vocês já tinham passado pelo momento mais difícil? Então, a gente começou o Campeonato Mineiro uma baixa ali, né? A gente não estava conseguindo se encaixar, mudança de treinador, o elenco se conhecendo, chegando peça nova. E a partir do momento que o professor Jardim chegou, ele teve uma conversa bem séria com a gente, organizou a casa e depois do jogo contra o São Paulo eu vi que o time estava criando uma casca ali, uma forma de jogar. E dali em diante a gente tem conseguido manter essa sequência de jogos e tendo bons resultados. Como é que foi o vestiário depois, justamente, do tropeço para o Mushuki-Runa? Totalmente inesperado. O estádio, bom para vocês nesse dia, estava vazio, né? Portões fechados, uma penalização ainda do Cruzeiro. Mas entre vocês ali, como é que a coisa aconteceu? Foi horrível, né? Claro que a gente esperava a vitória ali. E quando você perde para uma equipe que tem um valor um pouco mais baixo de elenco, não tem jogadores ao mesmo nível assim, a cobrança acaba sendo maior. Então a gente se cobrou muito depois do vestiário, do jogo, teve algumas discussões, mas faz parte do futebol, você viu que a gente se alinhasse ali e dali para frente a gente mudou os planos. Por outro lado, é claro que ninguém quer cair fora de uma competição, mas pensando na briga pelo Campeonato Brasileiro, que promete ser muito acirrada até o final, o Cruzeiro tem uma frente a menos do que os concorrentes ali mais próximos e mais fortes. Eu não vou nem colocar ainda, talvez eu esteja sendo injusto, o Bragantino na briga mais para frente. Mas estou falando, lógico, de Flamengo e Palmeiras, que além do Mundial de Clubes, tem Libertadores com compromissos difíceis e a Copa do Brasil, que vocês também têm, embora para vocês nas oitavas de final a coisa também seja mais acessível. Sequência de jogos, uma sequência menor, numa hora que pode ser decisiva, no segundo semestre, com mais 26 jogos pela frente. Você acha que esse fator pode ser decisivo? Acho não, tenho certeza. Quanto menos jogos a gente consegue ajustar nos treinamentos, consegue ter os jogadores 100% fisicamente. E Flamengo e Palmeiras estão nas competições além da gente, então eles acabam jogando um pouco mais cansado, um pouco mais fadigado, viagem, pouco tempo para treinar, então acaba que favorece o Cruzeiro. Você sentiu, em relação à sua primeira passagem no futebol profissional brasileiro, no seu retorno da Itália, o calendário ainda mais pesado? Com certeza, lá na Itália a gente jogava, normalmente o calendário europeu a gente joga um jogo no final de semana e... Consegue treinar, descansar, se cuidar, então aqui a cada 3 dias uma partida, então você tem que estar se alimentando bem, dormindo cedo, porque senão não aguenta não. Caio, só uma situação. A saída do Dudu, porque o recado que foi nos passado era o seguinte, olha, o comando vai ser diferente, eu acho que isso pode ser um recado para o elenco do Cruzeiro, é um jogador que o Cruzeiro contratou esperando muito, não jogou tão bem, o Cruzeiro tá negociando. A saída do Dudu teve que impacto pro elenco? O grupo de jogadores tratou de que maneira, o Dudu saindo da maneira que saiu, um jogador que chegou teoricamente para jogar, e o time parece que deslanchou a partir dali também. Tem ligação com mudança no elenco? Tem ligação com algum impacto que internamente isso deu? Então, em alguns momentos o Dudu se mostrou um pouco satisfeito com a diretoria, com o treinador, então eles acabaram resolvendo da forma que tinha que ser. E foi um exemplo também pro grupo, para fechar a boca e trabalhar. Então a gente está bem ciente do que é o Cruzeiro hoje, um clube organizado, tem uma diretoria muito boa que nos ajuda o tempo todo, está sempre presente. O Matos também, quando estava, era muito importante para a gente ali dentro do clube. E eles nos dão total confiança para desempenhar o melhor papel dentro de campo. Muitas vezes, quando um clube contrata jogadores tão valiosos como o Cruzeiro contratou, e a gente viu isso com o Diniz, se as coisas não andam bem, sobra para o técnico, sobrou para o Diniz. Nesse caso do Dudu, serviu para vocês também enxergarem que, o Pedrinho tá com o Jardim. Se sobrar para alguém, vai sobrar para os jogadores agora. O Pedrinho tá confiando nas decisões do técnico. Sim, como você falou, o Pedrinho, ele confia muito no professor Jardim. O professor Jardim chegou, arrumou a casa, como vocês viram.
é um treinador que dispensa comentário, uma passagem na Europa gigantesca. E ele super acolheu a gente e a diretoria e ele estão bem unidas. E acredito que quem for bater de frente com eles não vai se dar bem. Como é que ele é nessa parte de relacionamento, na parte disciplinar? Como é que você definiria o Leonardo Jardim? Ele é bem rígido, mas é um cara que dá total suporte, total confiança. Quando o jogador não está no seu melhor momento, ele puxa você, faz reuniões específicas ali, mostra onde você precisa melhorar. Então acredito que todos do elenco hoje estão vivendo um bom momento, com confiança, com a mente super tranquila para jogar bola. Do ponto de vista tático, a maior diferença que você sentiu foi na competição, na intensidade, no pressionar sem bola. É algo que ele fala, ou que ele falava desde a primeira coletiva, desde o primeiro jogo do Campeonato Mineiro, que ele sentia que o time tinha que pressionar mais, competir mais sem bola. Isso foi muito passado para vocês? Com certeza, além do competir, ele sempre deixou claro que quem não correr com ele, quem não correr pro time não joga. Então, você vê hoje todo mundo dando carrinho, até o último lance do jogo ali, todo mundo bem ligado, concentrado, e isso está sendo um diferencial. Aliás, contra o Palmeiras, você falou de último minuto, contra o Palmeiras chamou a atenção que desde o primeiro minuto o Cruzeiro demonstrava uma fome assim absurda, né? Os primeiros minutos ali de jogo são muito importantes, então a gente entra bem concentrado, bem ligado, porque a gente sabe que pode aparecer uma ou duas oportunidades e tem que matar a partida logo, e foi o que aconteceu. Ô Caio, você achava que o Diniz ia dar certo? Porque assim, eu particularmente achava, quando o Cruzeiro demite o Seabra, e eu discordei da demissão, mas contrata o Diniz, eu olhei pro elenco de vocês e falei, pô, Caio Jorge, Matheus Pereira, Matheus Henrique, tem gente com William, tem gente com qualidade, eu acho que vai dar encaixe. Você achou que daria encaixe? Você consegue entender por que não deu certo? Cara, eu gosto muito do professor Diniz, tive um momento bom com ele no Santos, aí depois fui vendido para a Juventus, mas ele... Enquanto ele estava lá ainda, né? Enquanto ele estava lá, ele não queria que eu fosse, que eu ficasse, estou um pouco chateado que eu fui, mas faz parte. Assim que ele chega no Cruzeiro, eu falei, pô, agora vai. Professor super inteligente, com jogadores técnicos, achei que iria fluir, mas acontece, futebol, quando não encaixa, não tem jeito. Por que você acha que não encaixou? Porque lá foi o time que a mão do Diniz menos apareceu, não parecia um time do Diniz. Cara, em relação ao Diniz com a gente, era uma relação super saudável, super boa, mas eu acho que o estilo de jogo acabou não encaixando com o time, a gente acabou... Características de jogadores? Característica, alguns jogadores chegaram depois, até entender o estilo de jogo que ele gosta, demora um pouco, então você não consegue de 1, 2 meses, é coisa de 8, 1 ano, então futebol brasileiro não tem muito tempo para você se adaptar.